Boa noite a todos. Hoje é dia 7 de setembro de 2020. Esta é a página do Centro Espírita Pioneiros da Luz de Piratuba. Convido a todos os nossos amigos, todos aqueles que se encontram sintonizados conosco agora ou no futuro, para que fechem seus olhos e se unam conosco em um momento de oração, aonde vamos conectar a nossa mente com as fontes infinitas do alto, solicitando delas a saúde, a harmonia e a paz de espírito que todos necessitamos por estarmos vivenciando a realidade material e vivenciando a realidade do planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Que os nossos mentores e os bons espíritos estejam conosco e que assim seja. Para hoje eu gostaria de conversar a respeito de saúde e níveis de consciência. Nós nos inspiramos no livro Momentos de Saúde e de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, na página 33, capítulo 21. Quanto maior o nosso nível de consciência espiritual e psicológica, mais preservamos e adquirimos saúde. Joana de Ângeles nos alerta que a saúde do corpo físico e a nossa saúde espiritual estão vinculadas aos diversos níveis de despertamento da nossa consciência espiritual e psicológica. Ela nos diz que nossa maneira de ser e de pensar as coisas influi diretamente em nosso sistema imunológico e dessa maneira perturba ou auxilia em relação às doenças. Agora, por exemplo, vivenciamos o período da Covid-19 e percebemos que muitas pessoas se expõem diretamente a um risco maior que outras devido às suas maneiras de pensar, aos seus maneirismos e às suas atitudes diante da pandemia. É possível que muitas pessoas venham a se encontrar com o vírus devido às suas atitudes, devido ao seu comportamento e à sua indisciplina diante da pandemia. Normalmente, nós nos habituamos, preferimos e aceitamos os estados negativos e alterados de comportamento, abrindo espaço para a doença. Permitimos desse modo a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tombamos em depressões, que são as portas de acesso a enfermidades variadas. Os nossos estados negativos de comportamento são vistos muitas vezes como normais e muitas vezes também nós justificamos aquele nosso comportamento. O indivíduo que tem uma atitude de raiva muitas vezes, alguém pode vir e justificar aquele comportamento como uma característica herdada dos pais, como uma característica do círculo familiar, uma característica que possa estar associada ao seu trabalho. Ele trabalha muito, então ele se irrita com as coisas, ele está cansado, então ele pode se queixar. Então nós justificamos muitas vezes esses nossos comportamentos enfermiços. E nós nos predispomos a depressões. E nós precisamos compreender que existem também diversos níveis de depressão. Um indivíduo, por exemplo, que vive em estado de ciúmes, está num progresso de encontro a uma depressão,
que pode ser leve em alguns momentos, pode ser mais profunda em outros, mas que com certeza já predispõe ele a um agravamento maior. Os apaixonados que me desculpem, mas o ciúme não é uma demonstração de carinho, de afeto ou de amor. Ciúme é um comportamento de insegurança, é um comportamento muitas vezes atrelado à violência, à subjugação do indivíduo e do outro, que não é um estado normal, não é um estado positivo, é um estado alterado de comportamento que precisa ser revisto. E é preciso que as pessoas, quando carregam em si expressões de desequilíbrio, que eles procurem a ajuda dos profissionais de psicologia e de psiquiatria, para que de repente possam tratar de forma mais objetiva, talvez de forma mais terrena, como talvez eles possam compreender, com o auxílio de um profissional médico, essas suas inseguranças, esses seus medos, esses seus comportamentos alterados que podem levar a doenças e devem procurar esses profissionais para encontrar as causas desses transtornos. Muitas vezes os indivíduos passam a vida toda carregando esses pesos nos seus espíritos e nos seus corpos e tomando remédio para que sanem suas dores ou que acalmem as suas ansiedades, mas jamais buscando uma forma de corrigir, de buscar as raízes, as causas mais profundas desses transtornos, que poderiam muitas vezes auxiliar a uma atenuação desses sintomas ou até mesmo a cura. Então, os indivíduos precisam lembrar disso e precisam procurar esse auxílio junto aos profissionais da saúde quando se encontram à beira dessas doenças que não estão no corpo, mas sim no espírito. Justificamos sempre os nossos pensamentos perturbadores e as ações perniciosas recusando a renovação da paisagem mental e, consequentemente, mudança de atitude. É aquilo que popularmente se chama da síndrome da Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, né? Nunca vou mudar. Na verdade, nós podemos mudar, nós estamos aqui justamente por causa disso. E esses nossos comportamentos, essas nossas atitudes vão muitas vezes nos levar a doenças. E essas doenças são os alertas que nós recebemos. O nosso corpo sofre em consequência das atitudes do nosso espírito. E nós podemos observar aquilo que está acontecendo em nosso corpo para começar a procurar em nós, estimular em nós a mudança de atitude e procurar em nós as causas profundas que nos levam a adoecer. E muitas vezes essas doenças estão no nosso espírito, mas elas se apresentam no corpo físico, elas somatizam em nosso corpo. E nós podemos assim despertar para isso, mudar, ao invés de justificar essas perturbações e ações, mudar a atitude. Porque daí talvez nós amenizemos o nosso espírito e talvez nós transitemos melhor pelos nossos corpos, que não vão sofrer tanto as agressões que o nosso espírito possa estar causando nele. Nós precisamos lembrar também que os espíritos desencarnados, eles se valem desses expedientes para reforçar as suas vinculações. Muitas vezes o indivíduo pensa em se alterar, pensa em mudar o seu comportamento, mas aqueles espíritos que se alimentam daquelas situações, eles procuram manter no indivíduo aquela atitude. Então eles vão dizer assim, você nasceu assim, isso é culpa do material genético que você herdou, então você está à mercê do material genético, você não tem o que fazer, né? As pessoas têm que conviver com você assim, elas que mudem para te compreender, para te auxiliar. E não é essa a mensagem que a doutrina espírita traz para nós e nem o Cristo, quando se refere a isso. Muitos foram aqueles que chegaram até o Mestre em condições deploráveis. E o Mestre conseguiu falar com eles, conseguiu atingir as suas camadas mais profundas e conseguiu alertá-los daquele comportamento e daquela necessidade de mudança de atitude.
Maria Madalena foi um desses casos. E a própria literatura espírita fala a respeito dela, como ela, estando em tão grave erro antes de encontrar o mestre, muda completamente o seu espírito e as suas atitudes e consegue se aproximar do mestre e evoluir tanto em uma única encarnação. Precisamos observar esses exemplos que acontecem dentro dos evangelhos e precisamos lembrar que muitas vezes os espíritos perturbados vão trabalhar para que se mantenha em nós essas atitudes equivocadas e que nós precisamos, assim, nos programar também para levar isso em consideração. E mantendo, justificando esses nossos pensamentos, nós também estamos nos predispondo cada vez mais ao equilíbrio e aceitando a sugestão dos maus espíritos, isso se soma também em agravamento. É importante saber quando estamos vinculados a esse tipo de comportamento, bem como saber quando eles já estão afetando negativamente nosso psiquismo a ponto de já aparecerem de forma evidente em situações cotidianas. É importante, por exemplo, que nós percebamos no nosso dia a dia que nós já estamos nessas situações sendo afetados negativamente e que é importante que nós prestemos atenção para não agravar mais a nossa situação. Joana de Ângeles dá alguns exemplos. Por exemplo, o indivíduo saber que deve pedir desculpas por uma reação infeliz e não conseguir fazê-lo. Então a gente sabe que pisou na bola, sabe que precisa pedir desculpa, mas não o faz e quando tenta não consegue. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sentir dificuldades. E muitas vezes uma tarefa simples, como juntar uma roupa que está no chão. A gente tenta fazer aquilo de forma rápida e tenta uma, duas, na terceira, na quarta vez a gente não consegue, né? Não se abaixa o suficiente para conseguir recolher aquela peça de roupa que está no chão e já se irrita de uma forma, muitas vezes, a chutar aquele pedaço de pano. Terminar de chutar ele embaixo da cama, ele vai lá no cantinho e a gente não consegue nem recolher ele, né? Impedir-se de abraçar alguém inamistoso. Muitas vezes a gente se vê numa situação, não gosta muito da pessoa, mas não consegue expressar isso num abraço. É sinal que nós já estamos sendo afetados pelo nosso comportamento. Manter-se em silêncio constrangedor ao discutir um assunto desagradável. Quando a gente não consegue ter argumentos ou não consegue conversar, é um sinal. Nos sentirmos incapazes ou desinteressados em iniciar uma conversação. Os nossos adolescentes têm um problema sério nisso, né? Para eles dizer um bom dia, um boa tarde, como vai, né? Ou dizer, olha, meu nome é fulano, né? Como que é o seu nome? Iniciar uma conversação desinteressada com alguém que não conhece é uma tarefa hercúlea, né? Eles se sentem incapazes de fazer isso, de iniciar uma conversa com alguém, não tem argumentos para conversar com uma pessoa. Quando nós perdemos o sono ou a nossa tranquilidade por causa de uma ideia ou situação. Eu acho que ninguém passa por isso, né? Talvez Joana esteja exagerando, mas eu acho que não também, né? A gente muitas vezes se intranquiliza, fica ansioso, e Jesus já nos dizia, a cada dia a sua dificuldade, né? Não fique ansioso pelo dia de amanhã. Há 2000 anos ele já sabia que nós seríamos assim e já nos alertava, né? Sentir ansiedade e mantê-la mesmo sem razão que justifique. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a se sentirem ansiosas que quando elas estão bem, quando elas estão descansadas, quando nada lhes martela, elas se sentem mal porque não estão mal. Precisam daquilo, né? Se sentir ansioso e fazer questão de manter essa ansiedade, mesmo que não se justifique. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Às vezes a gente, no nosso cotidiano, convivendo com as pessoas que nos são queridas, nós não conseguimos dirigir para elas palavras gentis. Não conseguimos ser gentis com aqueles que são queridos para nós. É um alerta também de que nós já estamos sendo afetados muitas vezes pelo nosso desequilíbrio, pelas nossas ações e pelo nosso jeito de ser. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior.
A palavra parece aqui é muito importante, né? Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que parece. As pessoas, muitas vezes, elas se armam externamente com carapaças e nós imaginamos que elas são superiores ou que elas têm poderes, quando na verdade não. Elas são pessoas como nós, que têm as suas dificuldades, mas nós nos colocamos numa situação de inferioridade, atribuindo para as outras pessoas, muitas vezes, um valor que nem as próprias pessoas se atribuem. E sentir-se deprimido ou desestimulado ou trêmulo diante disso. É uma ideia, são comportamentos internos nossos que nós exteriorizamos e aquilo vem e nos afeta sobremaneira. Ou se nós nos consideramos diminuídos no meio social em que nos movimentamos, se nós estamos vivenciando um espaço social, esse espaço social nos pertence. Não tem por que nos sentirmos diminuídos dentro dele. Talvez nós tenhamos preponderância em determinados momentos, e em alguns momentos outros têm preponderância, mas nós não podemos nos sentir diminuídos. Existe um espaço que é nosso e nós precisamos ocupá-lo, precisamos compreendê-lo e nos fazer merecedores dele, né? Então Joana deixa esses como exemplo, mas nós poderíamos ter muito mais, né? Esses são sintomas e outros mais, e caracterizam estados predisponentes às doenças. A aceitação dessas circunstâncias significa que estamos preferindo a infelicidade em detrimento da harmonia. Se nós tivermos, em algum momento, situações que nos lembrem isso, e que nós aceitamos essas circunstâncias, de nos mantermos em depressão, de nos mantermos em ansiedade, em raiva, deprimidos, isolados, apreensivos, se nós aceitamos essas circunstâncias, nós estamos preferindo a infelicidade. Nós podemos estar em harmonia, podemos estar em saúde, em paz de espírito, por que vamos preferir a infelicidade? Precisamos programar a nossa mente, precisamos programar o nosso espírito para que ele possa se comportar de maneira a aceitar a felicidade e não trabalhar, viver e se desenvolver em desarmonia. A aceitação indolente desses estados enfermiços bloqueia nossa consciência, fazendo com que ela entre em um entorpecimento, impedindo ações de retomada e libertação desses estados doentios. Se nós aceitamos esses nossos comportamentos, se nós aceitamos a influência dos espíritos perturbados, se nós nos deleitamos, se nós ficamos preguiçosamente aceitando isso, sem esboçar nenhum tipo de reação, a nossa consciência vai ficando bloqueada. Ela fica entorpecida, ela fica mais indolente ainda. E as ações de retomada e de libertação, elas ficam impedidas. Nós não conseguimos reagir. As pessoas que entram em estados de depressão, elas falam muito disso, que elas não conseguem reagir diante daquela situação. E, nesses casos, as pessoas precisam, sim, procurar os médicos, procurar os psicólogos e os psiquiatras para que eles consigam entender isso. Para que as pessoas consigam lembrar que elas são criaturas fadadas à perfectibilidade junto a Deus e a Jesus, e que é possível uma retomada de atitudes, desde que nós não aceitemos aqueles nossos comportamentos, desde que nós nos coloquemos na condição de espíritos em processo evolutivo e aprendamos aquelas lições, mudando aquilo que está nos perturbando. As pessoas, todos nós, somos livres para preferir ou a saúde ou a doença. E nós podemos fazer isso de forma consciente. Então, se nós estamos vivendo esses estados doentios, precisamos decidir de forma consciente. Olha, isso não está me fazendo bem. Isso está começando a destruir as minhas relações sociais. Isso está começando a destruir a saúde do meu corpo. Isso está me fazendo mal. Eu preciso me definir. Eu preciso preferir conscientemente o que eu desejo. E trabalhar para isso. Eu não posso ser indolente nesses aspectos, eu preciso trabalhar. Claro que quando a gente está com problemas,
levantar da cama e apresentar um sorriso ao sol possa ser difícil, mas nós precisamos tentar. Nós precisamos, de repente, muitas encarnações nós fizemos a aceitação desses estados doentios. Agora talvez nós precisemos de muitas encarnações para nos conduzirmos à doença, da doença para a saúde. É importante que pensemos dessa maneira e trabalhemos para isso. Podemos começar abandonando padrões mentais antigos e negativos que nos vinculam às doenças. Devemos treinar novas maneiras de pensar, baseadas no bem, na ordem, na disciplina e na superação das próprias limitações espirituais e mentais. Então nós devemos, primeiro, a realidade espiritual é evidente, porque ela está nos atingindo. Então existe uma realidade espiritual. Precisamos começar a nos educar para isso. Precisamos perceber que muitos dos nossos problemas estão dentro da nossa mente. Precisamos começar a plantar dentro da nossa mente as soluções para esses problemas. E devemos treinar novas maneiras de pensar baseadas no bem. Precisamos elevar o nosso pensamento. Se temos problemas mentais, precisamos de soluções mentais. E as soluções mentais, muitas vezes, passam pela oração. Passam pelo estudo da realidade espiritual. Para que nós consigamos separar os nossos pensamentos doentios dos pensamentos doentios dos nossos irmãos desencarnados. Que são equivocados, que são perturbados, que são doentes e que eles vêm porque existe uma lei de sintonia que nos vincula. Se estamos rodeados de espíritos perturbados, é porque nós nos vinculamos, nós nos expressamos em formas de perturbação. E, através da lei de sintonia, vamos atrair para nós entidades no mesmo grau evolutivo, nos mesmos padrões de vibração. Então, precisamos começar a treinar novas maneiras. Precisamos começar a nos olhar, a nos perceber. A oração faz parte desse processo de libertação, porque nós, quando fazemos as nossas orações, elevamos o nosso pensamento para as esferas superiores. E nas esferas superiores, junto dos bons espíritos, nós temos abundância de paz. Nós temos abundância de harmonia. Nós temos abundância de saúde. Eles distribuem isso à mão cheia, mas nós precisamos ir até lá. Se nós estamos militando no meio das dificuldades e no meio das nossas ignorâncias, nós precisamos sair delas e buscar algo melhor, nos elevando através da oração. E nós precisamos colocar ordem na nossa vida, disciplina na nossa vida. Nós precisamos perceber que somos criaturas fadadas à perfectibilidade. Nós podemos atingir graus infinitos de perfeição. Não a perfeição absoluta, porque ela pertence a Deus, mas nós podemos chegar próximos da perfeição. Então, nós somos ilimitados. Não podemos ficar limitados a uma condição evolutiva adquirida através da genética. Ah, porque o meu pai era assim, então eu tenho que ser assim. Isso não existe. As limitações genéticas são nos colocam com predisposição para aquilo. E nós podemos nos superar, nós podemos ir além, porque o nosso espírito é que determina aonde nós vamos chegar e o que nós podemos alcançar. A nossa mente dispara infinitas mensagens em direção ao corpo, produzindo hábitos que criam raízes profundas para a saúde ou para a doença. O nosso espírito está encarnado no corpo físico para que nós consigamos perceber que o nosso corpo físico é uma expressão do nosso espírito. E o nosso espírito, devido ao seu comportamento enfermiço, devido aos seus costumes equivocados, fica disparando essas mensagens em direção ao corpo, produzindo hábitos no corpo. Por exemplo, nós podemos achar que é uma virtude o hábito de beber, de fumar, de nos drogarmos, de nos tornarmos indivíduos que se expõem demasiadamente ao perigo.
Nós achamos que isso são coisas boas, que são formas de nos expressarmos, que são coisas que nós aprendemos quando crianças, mas na verdade isso é um comportamento equivocado. E o corpo sofre. O espírito busca isso porque busca isso e faz com que o corpo sofra. Há um desgaste prematuro do corpo, há uma exposição do corpo à doença e uma perda da saúde. E quem dispara essas mensagens é a nossa mente. E essas mensagens são dirigidas por anos a fios, fazendo surgir no nosso corpo diversos sinais. E nós podemos utilizar esses sinais eles podem servir como alertas para que nós comecemos a pensar na cura do espírito. E a cura do espírito também pode vir da cura do corpo. Se o nosso espírito vinculado ao corpo sofre com as doenças, em algum momento, quando nós nos cansarmos das nossas atitudes, é possível que nós comecemos a prestar atenção nelas e, através da doença do corpo, nós comecemos a corrigir o nosso espírito. E o cérebro é um arquivo extraordinário e pode ser programado para abandonar aquilo que causa desordem e desequilíbrio em favor da saúde e daquilo que é mais equilibrado. Então, muitas vezes as pessoas sofrem no corpo físico diversos danos e não percebem que as raízes estão nos seus comportamentos, estão no seu espírito, na forma como a sua mente se expressa e pensa. E é uma forma limitada de procedimento. Nós podemos ampliar os nossos horizontes e podemos curar o nosso corpo através das atitudes do nosso espírito. Todo aprendizado requer esforço e repetição. Assim, elevar o nosso padrão mental ao patamar do equilíbrio e da saúde vai além do simples querer, passando efetivamente pelo nosso empenho. É um dever para conosco mesmo. Então nós podemos elevar o nosso padrão mental. Nós podemos nos equilibrar buscando saúde. E não é um ato de querer. Passa efetivamente pelo trabalho que nós temos que fazer. Materialmente falando, os indivíduos, nós todos, estamos acostumados que a doença que se expressa no corpo físico vai ser curada simplesmente com um remédio. Mas existem doenças como a depressão, que se o indivíduo não fizer um propósito espiritual, o remédio não corrige, ele simplesmente põe o indivíduo de pé. O remédio auxilia o indivíduo para que ele tenha condições de fazer aquilo que ele precisa efetivamente fazer. O remédio não cura, ele dá só um lenitivo, para que o indivíduo tenha condições de trabalhar em si mesmo. Muitas outras doenças também, às vezes os indivíduos se submetem a intervenções cirúrgicas e não conseguem alcançar a cura. É o mesmo médico, é a mesma doença, um vai lá, se submete àquele tratamento e fica curado, e o outro vai lá e não consegue alcançar a cura. Muitas vezes a intervenção cirúrgica até agrava o problema, porque antes ele tinha uma condição e agora, depois da doença, ele não consegue nem recuperar a condição que ele tinha. Quando aquela intervenção, quando aquele processo deveria curá-lo, e não consegue. Porque, na verdade, as causas não estão no corpo. O corpo simplesmente está demonstrando e fazendo com que o espírito sofra, mas as causas do sofrimento, as causas daquele problema estão no espírito. Enquanto você não corrige o espírito, o corpo padece. É um dever para conosco mesmo aprender esses mecanismos da saúde e da doença e colocá-los de uma maneira que nós possamos acessá-los pela nossa consciência e que possamos nos melhorar enquanto espíritos, aprendendo com esses problemas físicos através do corpo e compreendendo esses mecanismos para que nós possamos nos libertar de forma mais coerente e também desejar, mais que o querer, se empenhar para ter saúde física, mas também usando a saúde física para fazer a saúde mental e espiritual. Era sobre isso que gostaríamos de falar. Espero sinceramente ter conseguido inspirá-los a respeito desse assunto. Esse assunto é muito vasto, nós precisaríamos discutir muito a respeito dele, precisaríamos estudar muito a respeito dele, mas eu espero sinceramente ter despertado a vocês que estão conosco nesse momento, para que essa realidade também seja abordada quando a gente tiver as nossas dificuldades
físicas e materiais, e lembrar que muitas vezes as doenças do corpo são expressões do nosso espírito que também está doente. Nós precisamos prestar atenção nisso e buscar essa cura de forma integral. Jesus é o nosso mestre e ele, dentro dos evangelhos que nos chegaram, ele diversas vezes falou a respeito disso. E Jesus também, ele curou doenças físicas através do toque, através do seu próprio psiquismo. Então, se Jesus falava de pecado e curava o corpo, é sinal que aquela doença do corpo não estava só no corpo, estava antes no espírito. E nós precisamos pensar e estudar, meditar profundamente a respeito disso, para conseguir encontrar a qualidade de vida, a saúde integral que todos nós desejamos. Convido a todos para uma oração de encerramento. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e aos bons mentores, a pleiade de luz, aos bons espíritos, nossos mentores particulares, que nos auxiliam e que nos inspiram, que permitem eles que realizemos esses trabalhos. A nobre mentora Joana de Ângeles, que traz esses conteúdos profundos, que nós sejamos capazes de acessá-los e colocá-los em prática, tirando somente da razão e colocando como aprendizado no nosso dia a dia, para que vire sabedoria e que ele tenha em nós, além da razão, as raízes da compreensão profunda que todos nós necessitamos dessa realidade que nos cerca, ainda tão desconhecida para muitas pessoas. Que os bons espíritos nos ajudem e que assim seja. Uma boa noite. Obrigado a todos.